Olá, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus se faça presente mais esse dia, né? Eh, Sempre tem alguns novos inscritos, né? Eu tenho que de vez em quando estar me apresentando, né? Meu nome é Paulo, para quem não me conhece, né? Sou membro da Igreja Batista de Centenário, em Nova Friburgo, né? E a gente achou essa fórmula de levar, né, a mensagem do Senhor todos os dias a várias pessoas, né? Às vezes ir até o local a gente não pode, mas hoje podemos usar, né, a internet, usar esses meios que o Senhor colocou aí sim, né, permitiu. A internet muito usada para coisa ruim, mas podem ser usada para as coisas boas, pois sabemos que, né, muitas das vezes essas mensagens chegam em outros estados, né, isso é benção demais. A gente saber que a gente não vai, mas que a palavra do Senhor está sendo direcionada, né, e chegando em outros estados, em outros municípios, isso é bom demais. Então, quero aqui, né, dizer que todos os dias tem uma nova mensagem, todos os dias a gente lê um versículo, eh, faz uma reflexão aqui, pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento. Então, seja bem-vindo, aqueles que são novos, que Deus os abençoe. E quero aqui deixar, né, um versículo, na verdade, dois versículos, falando, né, da importância da gente que é servo de Cristo, entender que a nossa missão não é nós crescermos, né, perante o homem, e sim o nome do Senhor, né, chegar a outras pessoas. Nós temos que engrandecer o nome de Deus e não o nosso nome. Pode acontecer, né? Algumas pessoas ficam famosas, são conhecidas, mas elas têm que estar sempre falando do amor de Cristo, né? Dando a entender que tudo aquilo ali é de Deus, que ele é apenas usado, né? Nós somos apenas usados pelo nosso Senhor. É o Senhor quem nos leva, é o Senhor quem permite. Por isso, toda honra e glória tem que ser dada ao nome dele. Eu quero deixar então dois versículos que encontra-se em João capítulo 7, versículo 17 e 18, que diz assim, ó: Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é o verdadeiro, e não há nele injustiça. Olha essa palavra, né? Esse capítulo 18 é onde a gente pode refletir e perceber se os pregadores, se as pessoas que estão falando a palavra do Senhor, se elas estão falando, se são palavras justas, né? Se verdadeiramente são palavras vindas do Senhor. Vamos ler novamente e refletir. Olha o que ele fala. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, né? Então está falando, se tem um pregador que ele chega numa igreja ou ele chega num evento e ele fala dele mesmo, né? Quantas igrejas aí onde o pastor fala que a igreja é dele, né? Que os membros são dele, que ele tem isso, que ele tem aquilo, né? Não é dele, né? A igreja é de Cristo, né? Tudo aquilo ali foi preparado por Cristo. Ele está sendo usado para estar naquele local abençoando as pessoas. Porque as pessoas precisam de alguém que as direciona até Cristo, né? É preciso. O ser humano ele precisa de direção. Então o Senhor coloca essas pessoas, né, pastores, eh, diácono, o que seja. Mas nenhuma dessas pessoas são dono de igreja, né? Ninguém é dono de igreja a não ser o próprio Jesus. E aí essa parte final diz assim: mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, se vamos em um local, né, o pastor ali, ou aquela igreja fala do nosso Senhor Jesus, né, fala do nosso Deus em primeiro lugar, colocando ele em primeiro lugar, jamais, né, colocando as coisas humanas em primeiro lugar. Quantas das vezes, né, a gente vê igrejas onde pregam muito sobre a parte de dinheiro, né? Ah, porque essa igreja que faz e acontece, essa igreja é a maior que tem, é a mais bonita. Nada disso é o que o nosso Senhor Jesus quer. Ele quer que seja pregada a palavra dele, né?
que os seus membros ali, daquela igreja, sejam fiéis a ele sim, é preciso ser fiel, né, com dízimos e oferta, com certeza. Mas isso daí não é para humilhar as outras igrejas, porque tal igreja é rica e tal igreja é pobre. Não. A maior riqueza que o nosso Senhor quer dentro da igreja são pessoas verdadeiras dentro da igreja, né? Pessoas que estão ali não pelo que o nosso Senhor pode oferecer, mas sim pelo que o nosso Deus é, e ponto. Então nós temos que estar muito atento a isso. Hoje a gente vê, né, muitas pregações, muitas igrejas falando só na parte financeira, né, falando da prosperidade e muitas das vezes se esquecendo até de Cristo. Não estão pregando sobre salvação, né, não estão pregando sobre conversão, de que nós temos que mudar nossos atos, que nós temos que nos corrigir. Isso eles não pregam. Por que que não pregam? Com medo até das pessoas saírem, né, e perder o dízimo ali, perder as ofertas, porque às vezes tem várias pessoas ricas que ofertam, que dizimam muito, então essas pessoas não estão querendo falar do verdadeiro evangelho, né, da palavra pura, né, aquela palavra que muda a gente de dentro para fora. Então que nós venhamos ter esse entendimento, né, da importância de irmos à casa do Senhor e aprendermos a discernir, né, o que que é um evangelho verdadeiro e o que é um evangelho enganador, né? O que que se aquela igreja fala de Cristo, fala da salvação, fala da palavra, ou se ela está querendo apenas exaltar o próprio homem, né? Exaltar às vezes o próprio pastor que não está na igreja para ser exaltado, né? Temos que orar pelos pastores, com certeza precisam. Temos que o apoiar, sem dúvida. Tudo isso daí é necessário, mas homem nenhum está aqui na face da terra para ser exaltado, né? Ninguém tem que chegar para pastor e dizer que, né, ele é o cara, é isso e aquilo. Não, é o nosso Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem permite. Toda honra e glória tem que ser dada ao nome do Senhor. A palavra tem que ser totalmente vinda do Senhor, jamais para confortar o nosso coração, né? Vai ter vez que ela vai confrontar. Lógico que tem palavra de conforto, sim, mas não pode nos confortar no pecado, né? Nós que estamos dentro da casa do Senhor, não podemos estar ali e sendo confortado mesmo estando andando em pecado. Sabemos que estamos todo errado e as pregações que têm saído dali de dentro não nos mudam, né? Não nos transformam, porque são palavras levianas, né? Palavra para agradar o homem. E a gente sabe que o evangelho de Cristo não é isso daí, né? Se a gente for pegar ele a fundo, vamos ver que o nosso Senhor quer santidade de cada um de nós. E como vamos ter santidade se não ouvimos a palavra verdadeira, né? Se estamos ouvindo palavras do próprio homem, né, que vai lá, pega alguns versículos da Bíblia, bota de acordo com o que as pessoas querem ouvir só para atrair mais pessoas. Então, que nós venhamos pedir ao Espírito Santo que nos dê esse entendimento, né, da importância da gente entender e aprender a discernir o que é um evangelho que nos leva para o céu e o que é um evangelho que pode nos levar para o inferno, né? Porque pode ter sim, pode ter certeza que, infelizmente, muitas pessoas não irão ir para o céu mesmo ouvindo o que se diz no evangelho, né? Por quê? Porque não confronta, né? Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, né, o nosso Senhor Jesus se entregou naquela cruz, deixou a Bíblia, né, deixou a sua palavra aqui, para quê? Para que a gente olhasse por tudo que ele fez na cruz, confiasse no que ele fez e deixou a Bíblia para servir como um manual de direção de como nós devemos andar. Por isso temos que estar sempre lendo, analisando, buscando na palavra para que a gente venha ter entendimento ao olhar o que estão pregando e entender se aquilo ali vem de Deus ou se vem do homem, né? Muitas pregações são do homem, sim. Não vai atrás de pregação que está te confortando, né? Que está te deixando ali no seu conforto no pecado, aonde fala, né, que Deus te aceita como você é, pode continuar, não, né? A palavra verdadeira é: venha como está, mas seja transformado.
né? Isso é que Deus quer para cada um de nós. Se nós não acreditarmos, né, que o nosso Deus tem poder para nos transformar de dentro para fora, não adianta nem a gente ir para a casa do Pai. Só dizer que estamos lá sentados não vai nos adiantar de nada. Então, se nós queremos verdadeiramente reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador, temos que fazer com sinceridade e buscando locais que falam a palavra verdadeira. Essa é a mensagem de hoje, né, que a gente possa estar refletindo sobre isso. Ao ir falarmos do Evangelho, né, não falarmos de nós, mas falarmos de Cristo, né, falar da experiência que tivemos com Ele, com certeza isso daí é muito bom, mas sempre falando dentro da palavra dEle, né, sempre exaltando Ele. E quando estivermos em locais onde notarmos que o homem está falando muita palavra confortável, né, o tempo todo, só palavra de conforto, onde você nota que a vida das pessoas estão toda torta, nós não precisamos julgar ninguém, nós não estamos aqui, não é essa a nossa missão, mas é a nossa missão nos atentarmos para não estarmos em locais onde a palavra diz estar sendo pregada, mas não é palavra de confronto, né? É palavra de conforto. Precisamos, às vezes, de uma palavra de conforto? Com certeza. Vai ter vez que o Espírito Santo de Deus vai direcionar palavras que é para o nosso conforto. Às vezes perdemos alguém, às vezes estamos tristes, pode acontecer, mas não pode ser palavras que nos confortam no pecado. Essa daí de jeito nenhum, né? Se está ouvindo palavra que te conforta no pecado, peça ao Senhor que te dê direção, saia desse lugar, porque é melhor você sair desse local e procurar um lugar onde fala a palavra verdadeira e te leva para o céu, do que você ficar ali ouvindo uma palavra de conforto, você vivendo uma vida toda torta e quando Jesus voltar você acabar não sendo reconhecido por ele, né? Esse é o perigo da gente não ter esse discernimento de uma palavra verdadeira, né, ou até de não estarmos pregando uma palavra verdadeira. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos dá entendimento, Senhor, da importância de andarmos em conformidade com a sua palavra, de termos um entendimento, Senhor, da importância de falarmos de ti e não de nós mesmos, porque quem deve ser exaltado é o seu nome, não o nome do homem. Tem pessoas que irão ficar famosas, sim, mas para elas ficarem famosas tem que ser engrandecendo o seu nome. Abençoe a cada um que ouve essas mensagens, que eles possam ter entendimento, Senhor, que a palavra de conforto no pecado não é a palavra verdadeira. Nós temos que estar ouvindo é a palavra de confronto, sim, aquela palavra que exige que a gente tenha mudança. Lhe peço que abençoe a cada um, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.